fechadas, bancos vazios. Estamos nesses dias de quarentena, mas não estamos sozinhos. Deus está conosco. O Senhor gracioso e misericordioso está cuidando de cada um de nós. E neste dia, onde iremos fazer mais um culto na Quaresma, onde estamos caminhando com Jesus, convido para que você esteja junto conosco. Vamos neste momento fazer a invocação em nosso culto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, nós vamos ler o Salmo 130 como introdução para o perdão de pecados. O Salmo 130. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista de nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer. Mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus o Senhor, porque o seu amor é fiel, e Ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Amados no Senhor, o apóstolo Paulo escreve: não há distinção entre as pessoas, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isto significa que, por mais que nos julguemos dignos e íntegros,
não conseguimos satisfazer a justiça divina. Antes, por causa de nossos erros e imperfeições, merecemos todos a justa ira de Deus, o seu castigo eterno. Somente o sangue redentor de Cristo pode nos purificar. Aqueles que reconhecem os seus pecados e depositam em Cristo a sua confiança para perdão e salvação, estes alcançarão misericórdia. Confessemos, pois, os nossos pecados. Deus misericordioso, meu único refúgio, eu, miserável pecador, venho confessar-te os meus pecados, com os quais constantemente ofendo a ti e ao meu próximo. Nada trago de bom, e por isso triste venho a ti. Sei que nada mereço, senão castigo, aqui nesta vida, e também ainda por toda a eternidade. Mas sei que tu me amas, e que pela morte de Jesus me queres perdoar de toda a minha iniquidade. Concede-me que, com a ajuda do teu Espírito Santo, eu possa começar hoje uma vida completamente nova. Amém. E assim, na presença de Deus, reconhecemos sinceramente que somos pecadores necessitados da misericórdia de Deus e que cremos que Jesus é o nosso único Salvador. Queremos diariamente lutar contra o pecado para viver uma vida justa e piedosa sob a orientação do Espírito Santo. E por causa da graça de Deus manifestada em Jesus e pela confissão que acabamos de fazer, eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio o perdão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos orar. Ó Deus, te agradecemos por teres entregado o teu Filho Jesus Cristo à morte de cruz e tê-lo ressuscitado, para que pudéssemos ser livres da morte, pecado e do diabo, e assim nos deu vida nova. E pedimos que nos capacite para vivê-la dia a dia, e que em alegria, otimismo e gratidão pratiquemos o amor que demonstraste por nós. Concede que este culto também sirva para fortalecer a nossa certeza de que és um Deus vivo e estás entre nós com tuas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro vencedor. Amém. Nesse nome há poder, tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Uma nova vida me deu, um momento em que reviveu, a morte não pôde deter. Nesse nome há poder, tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, a vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim, eu quero amá-lo até o fim. Seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez.
vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Eu quero amá-lo até o fim. Até o fim. Até o fim. Até o fim. As leituras bíblicas, nosso culto de hoje, nesse bloco, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 a 14, a leitura do Antigo Testamento, onde lemos: Senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso. Eu, o Senhor, falou. Essa leitura do Antigo Testamento e a leitura da epístola para o nosso culto de hoje é Romanos capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11, onde lemos: Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe a vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa,
a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as pessoas que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as pessoas que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Até aqui a leitura, nós vamos cantar o próximo hino, Se Aquela Cruz Falasse. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos posso agora recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A leitura do Santo Evangelho encontra-se registrado em João capítulo 11, verso 1 a 14. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria, a sua irmã Marta, morava. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor,
o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu essa notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que ele vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado o Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer como o Mestre. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: veja como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra.
Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, e convido também a confessarmos a nossa fé nas palavras do Credo Niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Cantemos o próximo hino, Em Tuas Mãos. Suas mãos estão os sinais.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Ele era um rapaz tranquilo, na dele, não tinha muitos amigos, mas era bem calmo. Ia de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Era quietão, ficava só no computador. Ele era bem fechado, é verdade, mas ninguém imaginava que ele pudesse fazer uma coisa dessas. Quantas vezes nós ouvimos a descrição de pessoas assim, que de repente, sem mais nem menos, viram criminosos muito perigosos. São contrastes muito grandes. Hoje eu quero convidá-los a refletir sobre os contrastes na vida do cristão. Vamos dar uma passeada pelos textos bíblicos desse final de semana. No Salmo 130 há um contraste bastante nítido. No versículo 3, o salmista diz assim: se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Olhem só o contraste. O salmista clama quando estava em profundo desespero. Isso quer dizer mais ou menos assim: ele estava debaixo de um mar de pecados, estava afundado em pecados. O Senhor Deus conhece a condição pecadora do ser humano. E, consequentemente, se Deus tivesse feito uma lista de todos os nossos pecados, não haveria como a gente escapar do juízo e da condenação. A pecaminosidade humana está do lado oposto à santidade de Deus. E aí está o contraste. O salmista, mesmo cheio de pecados, expressa a sua fé e a sua confiança irrestrita no perdão de Deus. Perdoado, o ser humano agora pode chegar perto de Deus. No texto do Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, capítulo 37, ele recebe uma visão de Deus. É a visão de um vale de ossos secos. O povo de Israel havia sido derrotado pelos babilônios e boa parte desse povo agora estava vivendo como escravo, no exílio, lá na Babilônia. E Ezequiel era uma dessas pessoas que estava presa. Ezequiel foi chamado por Deus para falar da vontade de Deus ao povo. Nós sabemos, pela história bíblica, que o povo de Deus vivia afastado dele, preferindo adorar deuses dos outros povos ao invés de adorar ao Deus verdadeiro. Por causa disso, Deus permitiu que esse povo fosse derrotado e fosse levado como escravo para a Babilônia. Aqui, nesse trecho, na visão do profeta Ezequiel, ele vê um vale cheio de ossos secos, um vale completamente sem vida, só morte, tudo acabado, não há nenhuma esperança. E assim era o povo de Israel, um monte de ossos secos, ninguém tinha vida. Eram vistos como ossos secos porque neles não havia vida espiritual. Diante de um povo espiritualmente morto, Deus coloca o profeta Ezequiel. E então, profetizando conforme Deus tinha ordenado, esses ossos iam se levantando e se cobrindo de tendões, de músculos, de pele e, por fim, de vida. Assim, aquilo que estava morto, a partir da palavra de Ezequiel, se tornou vida. Que contraste! Deus promete um contraste, tirá-los da podridão espiritual que se encontravam para dar-lhes de novo a vida junto com Deus. Na leitura da Epístola de Romanos, capítulo 8, também há um contraste. Por um lado, o apóstolo Paulo expressa o modo de viver daqueles que não têm a ação de Deus nas suas vidas. Realizam as obras da carne e por isso desagradam a Deus e são inimigos de Deus. Nós lemos assim: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Por outro lado, o apóstolo Paulo também mostra a vida das pessoas que andam em conformidade com Deus, daquelas que vivem debaixo da ação de Deus, que procuram realizar a vontade de Deus, movidas pela ação do Espírito Santo. Ouçam de novo. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. As pessoas que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. A leitura do Evangelho
de hoje, João capítulo 11, nós encontramos Jesus profundamente triste por causa da morte do seu amigo Lázaro. E aqui o contraste é apresentado logo no início da leitura, no versículo 4, quando Jesus diz assim: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso, e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Uma doença é sempre motivo de preocupação e um alerta de que nós podemos morrer a qualquer momento. E o contraste aqui apresentado por Jesus é o fato de que essa doença de Lázaro não é para preocupação, mas para que Deus revele o seu poder glorioso. Com a ressurreição de Lázaro, Jesus quer mostrar que é o Senhor da vida. O seu amigo Lázaro estava morto havia 4 dias, já cheirava mal, e Jesus, com poucas palavras, ressuscita aquele homem, curando-lhe de todas as chagas. Estava morto e volta à vida por ordem de Jesus. Na nossa vida de cristãos, existem diversos contrastes também. E eu queria analisar alguns deles com vocês hoje. Quando nós analisamos o primeiro mandamento, lembramos que Deus diz que Ele é o Senhor e que nós não devemos ter outros deuses diante de nós. O contraste acontece quando eu, ao invés de fazer o que a lei de Deus me diz para fazer, prefiro andar pelos meus próprios caminhos, não colocando a Deus e a sua vontade como a prioridade na minha vida. Eu prefiro seguir a minha vida esquecendo da vontade de Deus para ela. Eu prefiro pensar por mim mesmo, tomando as decisões independentemente se elas são contra ou se são a favor do que Deus espera de mim. Quando a gente analisa o terceiro mandamento, nós lembramos que Deus nos diz para priorizar a nossa vida, ou priorizar em nossa vida o seu reino e as coisas do seu reino. E o contraste aparece quando eu coloco outras coisas como mais importantes na minha vida. É o futebol, é o trabalho que é pesado demais, que não me deixa ir para a igreja, é o problema com os outros membros da igreja que me afasta da comunhão, é uma vida cristã hipócrita, aquela que é vivida de uma forma dentro da igreja e de forma completamente diferente no dia a dia. Quando analisamos o que Deus ensina no 8º mandamento, lembramos que Ele proíbe o falso testemunho, a língua solta, aquela que não cabe dentro da boca, que adora falar dos outros, principalmente se for para falar mal. E o contraste acontece quando eu acho que falar mal dos outros nem é pecado, é uma coisa corriqueira, que todo mundo faz e uma fofoquinha a mais não vai fazer mal. Esqueço, inclusive, que ao desrespeitar ao 8º mandamento, eu estou também pecando contra o 5º mandamento, quando Deus proíbe tirar, encurtar ou tornar infeliz a vida do meu próximo. Quando nós analisamos o que Deus nos ensina sobre a oferta, nós lembramos o que Ele diz no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Lembramos também que a oferta foi criada por Deus e não pela igreja, e que é muito mais que um dever, um privilégio do cristão poder fazer a sua oferta para o trabalho do reino de Deus. O contraste acontece quando eu penso que ofertar não precisa ser prioridade na minha vida financeira. O contraste acontece quando eu penso: puxa vida, esse mês não vai me sobrar nada para a oferta. Quando eu olho para os contrastes que existem entre o que Deus espera de mim e o que eu faço efetivamente para Ele, eu vejo o quanto eu estou afastado do meu Deus e da sua vontade. E vejo que esses contrastes fatalmente vão me levar à condenação eterna, vão me levar ao inferno, sofrendo os castigos já aqui nesse mundo, mas com consequências terríveis ao final da nossa jornada terrena. Mas calma, aqui também há um grande contraste. Mesmo sendo nós pobres e miseráveis pecadores, mesmo desobedecendo à vontade de Deus, mesmo vivendo longe do que Ele espera de nós,
Deus demonstrou o quanto nos ama e como Ele quer que nós vivamos. E para que isso fosse possível, Ele enviou o seu próprio Filho, que foi sacrificado em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir perdão, vida nova e salvação eterna. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. E o próprio Jesus nos diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E diz mais: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Aí está um maravilhoso contraste. O cristão arrependido, que chega diante de Deus confessando sinceramente os seus pecados, tem o perdão de todos eles. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. É o que nos diz Deus no livro de Isaías, capítulo 43. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Através da sua morte e ressurreição, temos também a vida, e a vida em abundância. Que contraste admirável esse! Jesus morre para nos dar a vida. Na nossa vida de contrastes, Deus nos dá ricas e imensas oportunidades para vivermos conforme a sua santa vontade. E Ele expressa a sua vontade na Escritura Sagrada e nos convida a olharmos para ela atentamente, valorizando os momentos em que ela pode ser estudada. Foi por causa do seu amor por nós que Ele, no batismo, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E foi por causa do seu amor que nós somos convidados a valorizar a sua santa palavra e os sacramentos, que são os meios pelos quais Deus nos tira dessa vida de contrastes e nos coloca numa nova vida. A vida sob a vida, que é Jesus Cristo. Amém. Nós cantamos o ofertório. Certos de que Ele inclina os seus ouvidos e misericordiosamente nos ouve por causa de Jesus. Oremos. Amoroso Deus e Senhor nosso, enquanto o Teu santo templo não pode ser ocupado pelo Teu povo, somos igreja nos lares e unidos estamos em espírito e em verdade para adorar-Te. É diferente não estar presentes todos juntos aqui, mas agradecemos pelos recursos tecnológicos que nos possibilitam esse momento de culto para todos. Já estamos esperançosos de que esse tempo de quarentena vai passar, pois recebemos o cuidado vindo de Ti, como prometeu Jesus. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Portanto, concede a todas as autoridades sabedoria e discernimento para a tomada de decisões, a fim de que haja condições de prosseguirmos a vida com acesso à saúde, educação, segurança, recursos econômicos e sociais, enfim, tudo o que precisamos para viver. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que precisam trabalhar nos serviços essenciais,
e estão expostos a riscos. Cuida dos enfermos, consola os enlutados e estejas presente na vida de todos os cuidadores em todas as situações. Permite que os pesquisadores consigam descobrir uma vacina ou a cura desse vírus, assim como de tantas outras situações que afligem a nossa saúde física e psíquica. Obrigado por cuidares de nós também espiritualmente, ensinando e disciplinando para que valorizemos cada momento contigo, crescendo no conhecimento da palavra e prática da fé. Com isso, seremos pessoas melhores para a tua honra e glória. Dá-nos paciência, que é fruto do Espírito Santo, para lidarmos com a sensibilidade e a irritação tão comuns nesse período. E ajuda-nos também a pedir e dar perdão ao nosso próximo. Colocamos nossas preocupações aos teus cuidados, especialmente pelos que não têm tanto quanto nós temos: emprego, dinheiro, bens, saúde, família, casa e lar, igreja e fé. Ser misericordioso, pois dependemos em tudo de Ti, ó Pai de amor. Por confiarmos em Ti, que sejamos exemplo, segundo a vocação que nos deste, para os que estão à nossa volta, e especialmente dando bom testemunho de fé nas Tuas promessas e divina providência. E livra-nos das influências das notícias falsas. Que os pais saibam lidar com amor junto aos filhos e que os filhos tenham paciência com os pais. Que marido e mulher demonstrem amorosa união nesse período instável. Ajuda-nos a vivermos fraternalmente em todas as nossas relações. Obrigado por todos que cuidam de nós. Em Teu nome e pela oportunidade de servirmos o nosso próximo em Teu nome. Por amor de Jesus Cristo, o ressurreto, que nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Certos de que Deus cuida de cada um de nós e esperançosos que Ele providenciará a volta da nossa vida normal também, e especialmente na presença de Deus, sigamos a nossa vida de forma cristã, honrando e glorificando a Deus em toda e qualquer situação. E até o nosso próximo culto. Ao Senhor, falta o coração dorido, gozo, paz, consolação, leva o coração ferido, tudo a Deus em oração.